Sarp se vira para ver Atice e pergunta se isso é um sonho. Atice diz talvez. Naquele momento, os médicos percebem que o coração de Atice parou de bater. Eles tentam salvar sua vida, não importa o que aconteça. Sarp é testemunha de tudo. Sirin não tem permissão para entrar para ver a mãe e se sente muito desamparada. Ela pede em ver que conte tudo o que sua mãe conversou com ele. Bahar aparece no palco e diz ao público que está ali para contar sua história. Ela se achava uma mulher comum e não tinha nada para contar sobre sua vida. Mas, uma pessoa muito especial sorriu para ela e pediu-lhe que contasse a sua história, não só para si mesma, mas para mostrar aos outros que podem progredir. Ela começa contando que tinha 12 anos quando seus pais a deixaram sozinha. Na sala de terapia intensiva, o médico declara 12h37 como o horário da morte de Atice. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que ela estava chateada com a mãe há muitos anos, mas depois ela entendeu que o que ela chamava de chateada era na verdade a saudade dele. Enver se lembra de quando Atice lhe confessou que tinha a sensação de que nunca sairia daquele lugar, que se o destino decidisse não deixá-la viva, então ela apenas lhe pedia que cuidasse de Sirin. Ela disse a ele que Bahar é uma mulher muito forte, mas Sirin não é e não quer morrer preocupado. Ele decide não contar nada a Sirin sobre isso e pede paciência à filha. Ambos veem o doutor, e ele correndo para a sala de terapia intensiva e um Sirin aterrorizado garante que algo ruim acabou de acontecer. A louca ondulada lembra dos atos de bondade que seus sobrinhos faziam e das boas recompensas que recebiam por isso, porém nunca acreditou que fosse necessário. Sirin corre e entra no quarto de Bahar. Sirin confessa que tudo o que aconteceu com Sarp é mentira. Ele nem olhou para ela uma vez e sempre foi um homem que colocou a família antes de tudo. Bahar não entende nada, mas Sirin continua confessando e gritando que foi ela quem disse a um homem há muitos anos que ela e os filhos estavam mortos. As fotos também são todas uma montagem e nada é real. A verdade é que ela sempre enlouqueceu com a ideia de que Sarp e sua mãe a amavam demais e dariam a vida por ela. Ela pede desculpas à irmã por tudo, pois seu ciúme a levou a cometer muitos erros. Bahar chorando pergunta por que ele está contando tudo isso. Sirin se ajoelha e pede perdão pela saúde de sua mãe. Tudo o que Atice quer é ficar bem. Bahar não entende. Enver entra na sala e Bahar pergunta o que aconteceu com sua mãe. Enver confessa que os 4 sofreram um acidente. Enquanto Sirin não para de pedir perdão a Bahar, Enver tenta acalmar a garota ondulada e Bahar diz a ela que a perdoa. Mais tarde, Enver conta a Bahar que eles sofreram um acidente com o carro e ele não contou porque tinha acabado de sair da sala de cirurgia. Enver abraça Sirin para tranquilizá-la e ela garante que todos estão bem. Yale entra na sala e, com grande dificuldade para falar, dá a infeliz notícia de que Atice morreu. Sirin grita desesperadamente e Bahar chora incontrolavelmente em sua cama. Enver, chocado com a notícia, sai da sala. Doruk pergunta a Nizam se seu pai Sarp lhe prometeu que nunca iria embora e os deixaria em paz. Nissan responde que sim. O menino pergunta quando ele fez isso e Nizam responde que fez isso uma vez enquanto dormia. Agora, Doruk pergunta se sua avó também lhe prometeu a mesma coisa. Nizam responde que não, mas talvez tenha prometido a sua mãe ou a sua tia Sirin. Enver está sentado em uma cadeira no corredor e não consegue acreditar na morte de Atice, sua amada esposa. O alfaiate fica em estado de choque e não consegue chorar porque ainda não acredita na notícia. Ele olha para os outros pacientes e ao se virar vê Atice sentada ao lado dele. Ela está muito bem arrumada e bonita. Enver grita de felicidade e diz que ela pensou que estava morta. Atice apenas sorri e diz a ele que sempre estará ao seu lado em qualquer momento. Enquanto Enver acaricia seu rosto, Atice vê que Sirin sai do quarto de Bahar com uma Yale arrasada. Ela pede ao marido que diga a Sirin para não se preocupar. Enver diz alegremente que sim e corre para a filha. Ele euforicamente pede que ela pare de chorar. Ele não vê que sua mãe está sentada ali. Ele aponta para a cadeira onde não há mais ninguém. Sirin abraça o pai com muita tristeza e é então levada por Yale para se sentar. Enver entra no quarto de Bahar, que chora incontrolavelmente em sua cama. Enver finalmente entende a realidade e cai no chão, onde começa a chorar por sua esposa. Bahar não aguenta vê-lo assim, ela faz um esforço para sair da cama e o abraça com força.
Nizam e Doruk abraçam Arif alegremente em outro quarto do hospital, desejam-lhe uma rápida recuperação e Arif pergunta a Seida se há novidades sobre os outros. Seida responde ainda não. Nizam pergunta a Arif como aconteceu o acidente. Arif diz que infelizmente não se lembra de nada do que aconteceu. Seida conta que na verdade vieram pedir algum dinheiro porque as crianças estão com fome e ela não tem dinheiro. Arif diz para ele não se preocupar e entrega uma nota que encontra na carteira. Seida está indo até a porta com as crianças, mas de repente vemos Sirin entrar e gritar a plenos pulmões que Arif é um assassino. Seida detém a louca e pergunta do que ela está falando. Sirin começa a chorar novamente e conta que sua mãe morreu. Arif não acredita e pede a Seida que a solte. Surpresa, Seida solta Sirin e sai correndo da sala com as crianças. Sirin começa a bater em Arif enquanto chama de assassino e pergunta por que ele não morreu no lugar da mãe. Ela bate nele até a exaustão e se deixa cair no chão. Nizam pergunta a Seida se é verdade que sua avó morreu, mas Seida, surpresa, diz que não tem certeza. Doruk empurra a irmã e com raiva diz que as mães nunca morrem. Poucos minutos depois, Sirin sai e Seida a abraça com força. Ela diz a ele que sente muito e os dois choram, e Eyal leva as crianças com ela e Seida pergunta a Sirin o que ela quer fazer agora. Ela responde que quer ir para a casa do pai, que agora está com Bahar. Seida pede que ele prometa que não atacará Bahar como fez com Arif e Sirin diz que está tudo bem. No quarto de Bahar, uma enfermeira lhe diz que levantar-se era muito perigoso e que ele não poderia fazer isso de novo. Então a enfermeira sai e Enver pergunta a Bahar com muita tristeza o que ele fará agora, como poderá viver sem Atice. Bahar diz que ela é a culpada por tudo. Se eu não tivesse voltado para a vida deles, isso não teria acontecido. Sirin entra na sala com Seida e se aproxima de sua irmã olhando para ela, então ela começa a chorar novamente e sem pensar se deita ao lado de Bahar que a abraça. Sirin repete que só quer a mãe de volta. Depois ouvimos apenas a voz de Bahar dizendo que se lembra de quando Doruk lhe disse que acreditava firmemente que as mães nunca morrem e está em uma situação em que mesmo os inimigos não suprimem a compaixão. Ao mesmo tempo, vemos o funeral de Su acontecendo. Peril está com todos os seus entes queridos e Leila pergunta se ela pode ajudá-la em alguma coisa. Peril pergunta se ela já conseguiu entrar em contato com Sarpa ou Bahar, mas Leila responde que ainda não. No hospital, Kisme entra no quarto de Arif, que está sentado na cama chorando. Kisme se senta ao lado dele e diz que sente muito. Arif olha para ela e diz que ele não merece estar vivo, gostaria que ele tivesse morrido naquele acidente. Ele acaba de matar a mãe de Bahar, a pessoa mais importante para Enver, e a avó de Nizam e Doruk. Tudo o que fez foi arruinar a vida de todos, até mesmo arruinou a vida de Sirin. Arif procura a sacola onde estão suas roupas e diz que não tem nada para fazer naquele hospital porque não está ferido, deveriam colocá-lo na prisão de uma vez por todas e nunca mais deixá-lo sair. Kisme diz ao irmão que ela tem que lhe contar uma coisa e que assim que ele sair do hospital será detido, ela precisa que ele fique lá mais alguns dias enquanto ela encontra uma maneira de ajudá-lo. Arif com raiva diz a ele que não há nada para resolver. Atice está morta e isso é algo que ela deve pagar, ela não quer nenhuma defesa, ela só quer estar na prisão e morrer lá se for necessário para pagar pela sua culpa. Arif sai da sala e pede ao policial que está vigiando que o prenda e leve embora imediatamente. O policial diz que sem autorização do médico não pode fazer nada e que seria melhor deixá-lo cumprir o seu dever e voltar para a cama. Arif não tem escolha senão obedecer. Bahar diz que não odiará mais Sirin porque sabe que sua mãe o desejaria assim. A partir de agora eles devem cuidar de Sirin, Enver e Seida só choram ao ouvi-la. Bahar diz que eles cuidarão dela não importa o que ela diga ou faça, e considerarão sua irmã um presente de sua mãe Atice, ela promete sempre cuidar dela e amá-la não importa o que aconteça. Enver se lembra da última vez que conversou com sua esposa. Ela lhe disse que não esqueceria o quanto o ama e confessou que sabia que ele não sairia vivo do hospital. Então ele teve que prometer que se ela morresse, ele deveria levar cuidar de Sirin, porque ao contrário de Bahar, ela está muito fraca e doente. Enver disse-lhe que não lhe prometeria nada porque ela iria melhorar e estariam todos juntos, seria melhor que ela fosse ao Sirin visitá-la. Atice pediu-lhe várias vezes para não deixá-la partir sem essa promessa, mas Enver nunca prometeu a ela. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.